Sobre o governo Temer, minha voz está um horror. Sobre o governo Temer, todos sabem o que eu penso sobre o governo Temer, né? Primeiro, eu espero que a gente consiga ter eleição direta para ter um governo federal legítimo. Não esse, que é um governo golpista, né? Por mais que o Temer tenha sido o vice da Dilma, numa aliança que o PT e outros partidos acreditaram que seria possível com o PMDB, isso eu tenho muita tranquilidade, eu nunca tive o PMDB como aliado, né? Eu nunca acreditei numa aliança com o PMDB, eu nunca fiz parte do governo do PMDB, né? Nunca ocupei cargo, nem indiquei ninguém, nunca fui aliado, pelo contrário, enfrento a lógica de cidade do PMDB desde o início da sua gestão aqui, tanto na Assembleia Legislativa como no município. Agora, o Temer não foi eleito presidente, por mais que tenha sido eleito vice. Eu fui muito crítico ao governo da Dilma. Eu acho que o governo da Dilma foi um governo muito ruim. Muito ruim. Em diversos setores, eu poderia listar vários aqui, mas foi um governo eleito, que deveria ter sido derrotado no processo eleitoral. Então, quando eu vou e denuncio o governo Temer como um governo golpista, eu não faço isso em homenagem a qualquer governo. Faço isso em compromisso com a democracia. Essa é uma diferença que eu tenho com outras candidaturas do Rio de Janeiro. Eu não questiono o governo Temer por querer aprovar um governo ou outro. Não. Eu acho que o governo da Dilma era muito ruim, mas era um governo eleito que deveria ser derrotado no voto, né? Não foi. Então, a ruptura é com a democracia. E aí isso custa caro a todos nós. Custa muito caro a todos nós, né? Nesse sentido, eu não sei se a gente consegue ou não consegue, espero que sim, gerar um processo de eleição para que tenha um governo legítimo, escolhido pelo povo, que seria correto, enfim. Mas, se não conseguirmos e nós ganharmos a eleição, não tem jeito, a relação tem que ser republicana. É isso, como será com o governo do Estado, a quem eu sou muito crítico, né? Eu sou um deputado estadual que perturbo muito a vida do PMDB na Assembleia Legislativa. Fiscalizo, investigo, denuncio, vou à justiça, né? O tempo inteiro eles me conhecem bem. Agora, se eleito prefeito, tem que sentar com o governador, tem que sentar com o presidente, sendo golpista ou não, para que a gente tenha o interesse da cidade pautado. O que for o interesse da cidade, o que a lei determinar, as relações serão republicanas, independente do que a gente pensa um do outro. Eu acho que tem uma questão de maturidade mínima e republicana que você tem que garantir para que a cidade não tenha prejuízo com isso, né? Não dá também para eu daqui a pouco dizer, não sei se foi golpe, eu não tenho esse perfil. Foi golpe, eu acho que é um governo que deveria ser constituído através de uma eleição, não desse jeito. Agora, se eleito, a gente vai conversar sobre os interesses da cidade, né? Como tem que ser em qualquer relação republicana. O debate da Band, eu estava fora, porque alguns candidatos votaram contra a minha participação. O Daniel já falou, eu fui para a praça pública, a gente botou um telão e eu entrei no debate pelas redes sociais. Eu acho que eles se arrependeram, porque a Band teve 180 mil televisores ligados, nós tivemos 240 mil computadores ligados. Então, a gente teve mais audiência que a Band no dia do debate. É uma resposta que eu acho que eles não esperavam que a gente fizesse, e é assim que a gente faz a campanha. A gente sempre responde com criatividade, responde com capacidade de mobilização, porque a gente vive um tempo hoje que existe uma capacidade disso ser feito, né? Mas daqui para frente, eu fui no último debate da Rede TV, eu acho que a gente foi bem, né, no debate, e a gente tem programa, debate na televisão é muito estranho, né, porque você tem 1 minuto, 30 segundos, é claro que para quem tem 11 segundos como eu, aquilo é um latifúndio de tempo, mas para você debater o seu programa, né, para você trocar diferenças, é claro que quando eu caio com o Bolsonaro é mais fácil perceber a diferença, não precisa de muito tempo, né? Mas às vezes com outros não, com outros precisaria de mais tempo para você estar aprofundando melhor, e ali na televisão não dá, ali na televisão é pensamento muito rápido, é sacada, é resposta, é pegadinha às vezes, o que não é o melhor dos mundos, né, para o que a cidade precisa, mas é jogo que você tem que jogar, né? O próximo debate é domingo, sem ser esse agora o outro, na Record, né? Estarei lá, e o debate da Globo, que é na quinta-feira, dia 29, se não 28 ou 29, não sei, na quinta, que antecede, 29, que antecede a eleição do dia 2, né? Falta muito pouco tempo, né, gente? Faltam 17 dias para a eleição. É uma reta final onde não tem muito jeito para mim. Assim, eu tenho que estar na rua, né, nas redes sociais, indo em todos os lugares, enfim. Hoje eu sei lá que horas eu chego em casa, mas tem vários debates, vários encontros. Então, hoje à tarde eu tenho encontro com o Gari, né,
em Piedade, tem um encontro com mototaxistas em Manguinhos, tem um debate à noite entre candidatos organizado pelo Sindicato de Professores. É a vida, né? Quer dizer, é o que sobra da vida, né? Mas é o que a gente gosta, é o que a gente acredita, então não tem muito o que inventar. E rede social, que é tentando dialogar ao máximo. Tem algumas coisas importantes, que é a rede social de vocês e de pessoas. Assim, quem apoia a gente, uma boa maneira de apoiar, além de entregar o material nos vizinhos, na família, né, é também através das redes sociais, quando a gente consegue ampliar as redes sociais. Eu fiz um encontro essa semana, tem vários artistas que apoiam a nossa campanha. Eu não acho que artista ganhe eleição, né? Enfim, não acho mesmo. Mas é muito bom ter um Caetano Veloso, Chico Buarque, Wagner Moura, Débora Bloch na campanha da gente. Se eu disser que é ruim, eu estou de brincadeira, né? Não é ruim. Aí o Wagner Moura fez um encontro, que a gente é amigo há muitos anos, ele fez um encontro na casa dele, chamou vários artistas para me conhecer, para questionar, vários já conheciam, e foi ótimo, porque eles entraram dizendo o seguinte, olha, a gente não precisa conhecer você, está todo mundo na sua campanha, o que a gente faz para eleger você? Aí eu falei, pega as redes sociais de vocês e divulga o programa da gente, né? Então, tinham vários deles divulgando o nosso programa, divulgando as coisas nas redes sociais dele. É uma maneira de a gente pegar a nossa rede social e ampliar com as redes sociais dos outros. Isso dá para fazer com cada uma e cada um de vocês. Ampliar nas redes sociais de vocês o que a gente está propondo, o programa, os eventos, a agenda. Então, isso vai capilarizando também a campanha. Acho que essa é uma estratégia que você pensa. E aí, Bruno, assim, eu fico muito tranquilo. Assim, a minha vice é a Luciana Boatê, que é professora de Direito da UFRJ, que é uma militante feminista muito centrada no tema da questão das mulheres. O nosso programa foi feito com ampla participação das mulheres. É importante dizer que a gente não acha que as mulheres sejam uma caixinha, né? Assim, o tema das mulheres é uma caixinha que você abre e fala assim, Secretaria das Mulheres. É muito mais do que isso. A gente quer quebrar, inclusive, essa lógica. Mais do que você ter uma rede de proteção à mulher, mais do que você ter políticas públicas de proteção à mulher vítima de violência. Isso tudo está no nosso programa, é fácil. Mas eu acho que tem um elemento que talvez seja o mais importante de eu te responder, é que o nosso secretariado será paritário, não será um machistério, né? Não será como é o do governo federal, né? Será paritário, terá o mesmo número de homens e de mulheres, né? E vai ser paritário com outras questões também, no que diz respeito ao que existe na sociedade do Rio de Janeiro. A sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, não é uma sociedade formada exclusivamente de homens e brancos, né, moradores da Zona Sul. Não é isso que compõe a sociedade do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa fazer com que a imagem do secretariado, a imagem da relação de poder que a gente vai ter, corresponda à imagem da cidade que a gente enxerga e a cidade que a gente está dialogando. Isso é século XXI. Né? Eu não tenho que explicar isso. Por que é assim? Porque é assim, porque estamos no século XXI. Por que não seria? Né? E a mulher não é uma caixinha que é atendida quando tem problema. Eu quero, né, e as mulheres serão protagonistas na hora de pensar a mobilidade, na hora de pensar a educação, na hora de pensar a saúde, não na hora de pensar o tema mulher, como se a mulher fosse opinar no tema mulher. Fora isso, esse é assunto de homem. Né? É quebrar essa lógica de onde a mulher participa. Uma coisa é ter políticas públicas, né, garantindo a visibilidade, garantindo o enfrentamento aos problemas centrais que as mulheres enfrentam hoje, fundamentalmente a questão da violência. Ok, tem um programa para isso, há muitos anos comprometidos com isso. Para além disso, a gente quer as mulheres pensando e decidindo a cidade igualmente como tem que ser. Tá bom? É isso. Vamos à segunda rodada. Quantas pessoas pretendem fazer? Perdão. Faltou uma questão sobre mobilidade, eu respondi, mas faltou responder o negócio de Uber e táxi. E que é impressionante, assim, não tem um lugar que eu vá, e você tem razão de perguntar, mas não tem um lugar que eu vá que a pergunta Uber e táxi não funciona. E, para mim, é a prova cabal de que o transporte público no Rio de Janeiro não existe, né? Porque Uber e táxi é uma centralidade tão grande no debate de mobilidade que é porque a gente efetivamente não tem mais nenhum sistema de transporte. Então, a gente só consegue debater Uber e táxi. Porque raramente tem pergunta sobre trem, raramente tem pergunta sobre mobilidade, tem, mas porque como a gente talvez não acredite mais nas mudanças estruturais no sistema de transporte de massa, a gente precisa resolver aquilo que não é de massa, aquilo que é individual, que é Uber e táxi. Tem que ouvir os dois lados. Não é um debate simples. Não é um debate simples. Tem muito oportunista por aí, né? Inclusive o Pedro Paulo. Porque depois de 8 anos, sem tomar nenhuma atitude da prefeitura, deixando eles se matarem, literalmente se matarem, nas ruas, vem dizer agora que vai proibir o Uber como se fosse a solução de todos os mundos e não fez nada nos 8 anos que estavam lá. Né? Aí é fácil. Aí é fácil. A gente não está precisando de hipocrisia para tema nenhum, muito menos para esse. O sistema de táxi tem que melhorar? Tem que melhorar. O taxista tem que ser assistido, tem que ser assistido. Antes do Uber ser um problema para o taxista, as diárias que boa parte dos taxistas têm que pagar
representa um massacre gigantesco que ninguém toca nesse assunto. O taxista que não é dono da sua autonomia, ele tem que trabalhar até 2, 3 horas da tarde para pagar o dono do táxi. Só depois disso ele começa a ganhar algum dinheiro que ele vai levar para casa. Se a gente não resolveu não meter a mão nisso, tem donos de frotas de táxi com 200, 300, 400 táxis. Dizem que alguns muito conhecidos da cidade, inclusive. Né? Isso nunca foi enfrentado. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Está no nariz de todo mundo aí, acontecendo. Quando pegarem táxi, pergunta, o senhor é dono desse táxi, o senhor é dono da autonomia ou o senhor paga diária? Pergunta quanto ele paga de diária por dia, até quando ele tem que trabalhar para pagar aquela diária. Então, antes do Uber ser um problema para ele, que é uma concorrência desleal, tem uma outra exploração advinda dessa realidade dos táxis que nenhum prefeito até hoje enfrentou. Né? Não quis meter a mão nisso. Então, esse é um problema central. Os taxistas pagam 5 vistorias por ano. Né? É uma concorrência desleal com o Uber. Claro que do jeito que está não dá para ficar. Agora, se vai regularizar o Uber, qual Uber pode ser regularizado? Não dá para qualquer carro virar Uber, isso é evidente. Né? São Paulo conseguiu taxar e conseguiu regularizar. Né? É uma boa experiência olhar, funcionou, não funcionou, o que pode ser melhorado ali, enfim. Mas esse é um debate que acho que a gente tem que aprofundar ouvindo os dois lados. Né? Do jeito que está, não dá para ficar. Ok, essa vai ser a última rodada de perguntas. Quantas pessoas pretendem fazer pergunta, por favor? 1, 2, 3, 4. E eu vou abrir, se aparecer mais alguma, para 5, tá bom? 5 aqui, o professor Amazonas. Vou começar com o professor Amazonas, porque... Alô? Se me falasse sobre a ordem pública. Professor, você pode ficar em pé, porque nós estamos gravando para a TV Faixa? Obrigado. Eu vejo assim, o Rio de Janeiro muito bagunçado, uma zona, né? Eu queria saber como está, você pretende organizar o espaço público. Você vai em qualquer rua, em qualquer bairro, está uma bagunça. A gente não consegue andar numa calçada, porque tem camelô, porque está esburacado. Como você pretende organizar o espaço público? Oi, meu nome é Gabriela. Eu escuto muitas críticas sobre a sua campanha ser completamente focada na galerinha PUC, Zona Sul, e quem é da linha 2, que não te conhece, me parece que não tem esse foco para eles. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Ótimo, obrigado. Meu nome é Marcelo, eu coordeno o curso de turismo aqui na Faixa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê o turismo nos próximos anos e quais são as suas ideias para o turismo, visto que, mesmo após a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o turismo no estado do Rio de Janeiro está bem baixo, está numa baixa assim, muito grande. Eu trabalho diretamente com turismo e percebo isso. Eu queria ouvir um pouquinho das suas ideias. Bom dia, candidato. A maioria dos... Qual é seu nome? Meu nome é Tatiane. Eu estudo jornalismo aqui na Faixa, 3º período. A minha pergunta se direciona para você, porque nos outros candidatos que esteve presente aqui no nosso auditório, eles falaram muito sobre ajuste fiscal, ajuste econômico. A cidade está numa crise, né? Embora a prefeitura negue isso, eu sei que o próximo candidato eleito vai enfrentar dificuldades na gestão da cidade. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta de campanha para ajuste fiscal, para revitalizar a cidade sem precisar ajustar secretarias, fazer cortes muito grandes na economia desse setor. Bom dia, candidato. Meu nome é Rubens, eu estudo jornalismo. Você falou muito de mobilidade, de transporte, mas você não falou muito do metrô, até porque é de responsabilidade do Estado. Mas eu entendo que é importante o diálogo da Prefeitura com o Estado, e o metrô é um dos principais transportes de massa da nossa cidade, né? Então, eu queria saber quais são as suas pretensões com relação ao metrô. Vamos ouvir, mas tem uma moça lá atrás que está até com cãibra no braço. Bom dia. Meu nome é Júlia, eu faço jornalismo aqui na Faixa. E eu queria saber por que a campanha do senhor é tão forte aqui na Zona Sul, com as pessoas daqui da Zona Sul, no centro, e a gente não tem visto tanto assim essa, como é que eu posso falar, essa mobilização da campanha do senhor na Zona Norte. Você mora onde? Eu moro em Olaria, na Zona Norte. Tem comitê em Olaria, vou te dar o endereço. Na zona da Leopoldina. E assim, tem gente lá que não está sabendo. O senhor é meu candidato.
mas tem muitas pessoas que não têm nem essa proximidade. Então, eu queria saber por que a campanha é tão forte para quem já é seu eleitor e para quem precisa conhecer o Senhor não está sendo tão forte assim. Tá, não, eu acho ótimo. É uma pergunta parecida. Eu acho que tem mais Da duas Gabriela. atrás, aí desistiu, né? Aqui na frente, vamos ver se ele vai conceder. Primeiramente, Estamos lá, né? bom dia, candidato. Meu nome é Paulo, eu sou estudante de jornalismo. Paulo, Isso. Eu queria fazer uma pergunta relacionada às escolas de samba, mas não como desfile, mas como um elemento social. Qual é a sua proposta para desenvolver o lado social das escolas de samba, que já é muito presente, com vilas olímpicas, projetos, enfim. Mais alguma aí atrás? Não, né? Candidato, meu nome é Gabriel. Eu queria saber qual a diferença do seu projeto para educação e saúde e a diferença dele para o projeto que está vigente no momento na cidade. Meu nome é Felipe, eu sou do curso de cinema e eu queria saber quais são as suas propostas para a segurança pública, principalmente em relação à municipalização da segurança, em relação à guarda municipal. tá. Acho que encerrou, candidato. Aqui, ok. Só? Não, estou brincando. Estou brincando. Desculpa, é a piada. Não, vamos lá. Vamos lá, eu vou tentar. São 3 dias para responder. Vamos lá, enfim, não vou deixar de responder nenhuma pergunta, mas... Não, porque eu vou ter que ler aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou tocar em todos os pontos, mas seria muito interessante, quem tiver interesse, de entrar no site lá da gente, que tem o programa inteiro no site, disponível no site. E ele é interativo, você pode participar. Né? marcelofreire.com.br, tem uma parte de programa, está bem feito o site, tem várias outras coisas, tem contribuição também, quem quiser ajudar, fica à vontade. Né? Mas tem um programa lá com todos os temas que foram aqui abordados, eu acho que dá para aprofundar ali. Mas vamos lá. Olha, o debate da ordem pública, é claro que ele é importante, mas ele precisa ser invertido, porque a ordem pública hoje, que foi durante muito tempo nas mãos do Rodrigo Bettelin, que hoje está com o Crivella, ele tinha uma lógica de ordem pública muito calcada no processo de repressão e num processo de vigia, de controle de ordem pública, muito pouco. Ou seja, a ideia de que a ordem pública não dialoga com o processo democrático da cidade, que é um equívoco em relação a várias cidades do mundo. Primeiro, você tem um número crescente de camelôs na cidade, isso é verdade. Mas isso acontece por um fator evidente. Aumentou sistematicamente o número de desempregados na cidade. Né? Não dá para perder essa perspectiva e trabalhar o camelô como se ele fosse exclusivamente um problema da ordem pública. Ele é um problema, antes de qualquer coisa, social, que você tem que dar encaminhamento. Se você for conhecer o universo dos camelôs, eu conheço razoavelmente, porque eu converso muito com eles, você vai ver o seguinte, o pai foi camelô, o filho foi camelô e o neto é camelô. Não sei se vocês sabem disso. Porque é isso que falta, às vezes, ao poder público, é ter capacidade de diagnóstico. Sabe por que a prefeitura não tem diagnóstico? Porque ela não escuta, porque ela não sabe ouvir. A prefeitura é surda em relação à cidade. Né? Ela não entende a cidade, ela não escuta, ela não dialoga, ela não encontra a cidade. Então você vai lá e fala, o camelô é um problema porque ele está na calçada e você não anda. E aí você não entende que, de repente, se você der uma assistência àquela família, por exemplo, uma assistência educacional de formação, chamar os camelôs e trabalhar com eles uma alternativa para aquilo de capacitação, você quebra um vínculo, ou você permite uma possibilidade de quebrar um vínculo, que é fundamental. Isso já poderia ter mudado há muitos anos, se isso fosse feito lá na origem. Se há 8 anos você investisse no processo de capacitação, de formação desses camelôs, você criava uma alternativa para esse camelô. Muito mais do que arrebentar um camelô de cacetada, né, que não é o que a Guarda Municipal quer, é só conversar com os guardas municipais e falar, eu não quero ser caça-camelô. É o que eu mais escuto dos guardas municipais. Eu quero trabalhar com ordem pública no sentido de uma cidade que funcione melhor. E não para caçar trabalhador desempregado trabalhando como camelô. Não é o que o guarda municipal quer. Né? É claro que você tem que planejar. Alguns bairros precisam muito mais do que outros. Você tem que planejar o bairro, você tem que planejar o lugar onde o camelô possa fazer isso. É evidente que não dá para você ter uma rede de lojas e uma concorrência que é desleal, mas o planejamento desses camelôs, a assistência dos camelôs, a possibilidade, por exemplo, deles terem lugar para guardar a mercadoria, terem depósitos em lugares autorizados, rever as autorizações e planejar uma possibilidade de quebra dessa alternativa, criando cursos de capacitação, muda completamente. Então, a ordem pública ela pode ser pensada num viés de mais democracia.
de mais participação da cidade, e não necessariamente da lógica da repressão. Aí é evidente, no que diz respeito à ordem pública da calçada, eu acho que aí muda tudo no debate da mobilidade, que eu acho que a cidade tem que ser voltada mais para os pedestres. As pessoas têm que poder andar mais. Nós, no final do ano passado, foi final do ano passado, não foi? Nós trouxemos aqui o David Harvey. Não sei se vocês já leram muita coisa do David Harvey, se conhecem, é um debate muito urbanístico, mas o David Harvey é um dos principais urbanistas do mundo, é um geógrafo, é professor, né, nos Estados Unidos. A gente trouxe o David Harvey aqui para um curso chamado Cidades Rebeldes, e era impressionante. Ele é um velhinho, ele tem 80 anos, né? 80 anos, e a gente acabava as atividades com ele, ele queria conhecer a cidade, ele queria fazer tudo a pé. Era um desespero, né? Ele queria fazer tudo a pé. Ele falou, vamos ali, não, vamos a pé. Né? Por quê? Porque ele tem uma cultura de andar na cidade. Cidade é um lugar que se anda. E nós não, a gente pega metrô de uma estação para outra, né? A gente pega ônibus, a gente pega táxi, pega Uber, a gente não anda na cidade. A gente não anda na cidade porque a gente não tem a cultura, porque a gente não é estimulado a andar na cidade, porque a calçada é ruim, porque você não tem sinalização, porque você não tem segurança, porque a rua não está iluminada, ela não é preparada para as pessoas. Essa lógica a gente pode inverter, né? Isso é a ordem pública, isso é uma política de ordem pública que pensa a cidade numa outra perspectiva. Eu vou responder a Gabriela e a Júlia ao mesmo tempo, né? Olha, quem está espalhando isso, primeiro, essa é uma disputa eleitoral das mais perversas que se tem, né? Se você pegar a minha agenda, por acaso eu falei minha agenda hoje aqui, quando saio daqui, eu vou para encontrar os garis lá não é Pavuna, Piedade, né? E depois a gente vai para Manguinhos. Depois tem um debate com professores, né? Amanhã a gente tem uma atividade na Sans Pena, depois tem Rocinha, tem Maré, tem Vidigal, tem, enfim, é um circuito com várias favelas do Rio de Janeiro, algumas da Zona Sul, algumas da Zona Norte, né? O domingo eu já não lembro mais. Mas, enfim, a agenda da gente, 85% dela é Zona Norte e Zona Oeste. 85%. Essa daqui foi uma das pouquíssimas atividades que eu fiz na Zona Sul. E fiz porque vocês insistiram muito, né? E porque debate de universidade é importante, onde quer que seja. Mas 85% da nossa agenda é uma agenda da Zona Norte e Zona Oeste. É claro que tem campanha espalhada para tudo quanto é lugar, porque a gente tem uma excelente chapa de vereadores. Aliás, queria aproveitar para pedir que vocês conhecessem as chapas de vereadores do PSOL. Porque não adianta a gente votar no candidato a prefeito, ganhar a prefeitura, se a gente não tem uma chapa de vereadores que possa nos ajudar a mudar a cidade. Então, conheçam, olhem, entrem lá no site, a gente tem uma nominata que é muito forte, muito boa, né? Eu não posso aqui falar especificamente de ninguém, porque não é justo, mas busquem conhecer, porque é fundamental mudar. Duvido que algum de vocês aqui saiba o nome de 15 dos 51 vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Vocês são universitários, privilegiados, né? Duvido que saiba o nome de 15 dos 51 vereadores que decidem a vida de vocês na cidade. Isso não pode continuar assim, né? Porque aí eles decidem o que eles querem, sem que a gente tome conhecimento. Aí eles podem governar para a FETransport e a gente não quebra isso, né? A gente tem responsabilidade nessa história também. A gente não é só vítima do parlamento. A gente reproduz esse parlamento e silencia diante dele também, né? Então, vale, só para você saber, a gente está com mais de 70 comitês da campanha espalhados pela cidade. Uma enorme parte deles na Zona Norte e na Zona Oeste. Enorme, inclusive em Olaria, onde você mora, tem um comitê forte atuando em toda a Leopoldina, em Bom Sucesso, na Maré, né? A gente tem diversos comitês espalhados por lá. Nessa briga política, que é muito desleal às vezes, tem adversários que tentam colar carimbos na gente. Um deles é esse, né? É a disputa que se dá, né? Só para você ter uma ideia, o nível é tão baixo, é tão tosco, né, que um dos meus adversários, não vou citá-lo, mas um dos meus adversários, ele criou eu sei que foi ele, mas, enfim, não tenho provas, não posso dizer que foi ele. Ele criou um perfil falso de Twitter, meu. É a minha foto e o nome é Marcelo Freixo, sem o I. E fez várias postagens, como se fosse eu escrevendo, das coisas mais bárbaras do mundo, né? Tipo assim, se alguém te assaltar, fique com pena porque ele é vítima. Vamos reduzir o salário dos PMs, como se fosse eu escrevendo, num Twitter falso. É esse o nível do debate eleitoral com o cara que quer ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A gente entrou, denunciou, tirou o Twitter do ar, mas esse é esse nível de baixaria que você tem hoje na política. Enfim, a gente quer fazer um debate mais rico, como a gente conseguiu fazer hoje aqui.